Olá, sou Cláudia Terceiro e sou palestrante. E hoje eu quero contar para vocês uma história que aconteceu na minha vida. Quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu tinha bastante dificuldade financeira. Eu era pai e mãe na época, como sou até hoje, e na época eu tinha 3 trabalhos. Então eu ralava muito para conseguir pagar a minha faculdade. E eu tinha um professor e ele dava aula somente na sexta-feira. E detalhe, as últimas aulas. Imagina, se você trabalha em 3 empregos, a aula do professor na última aula da sexta-feira, e ele fazia uma aula assim: boa noite, caros alunos, eu estou começando a minha aula. Gente, me dava um sono que vocês não têm ideia, mas não era sono de desinteresse na aula dele, era sono de cansaço, porque eu trabalhava muito. Em alguns dias, eu precisava faltar na aula de sexta-feira, as 2 últimas aulas, por quê? Porque eu tinha um trabalho que eu precisava trabalhar para pagar a minha faculdade. Resultado: final da faculdade, fiz todas as provas, passei tudo, fui aprovada, falei, ufa, me formei, 5 anos de faculdade, né? Acabou essa tortura de trabalhar e pagar a faculdade. Quando eu fui observar minhas notas, eu estava reprovada por falta na matéria desse professor. Aí eu tentei conversar com ele se negava em conversar comigo, eu tive que fazer um documento, a faculdade conversou com ele e ele se negava em falar comigo e tinha me reprovado. Gente, faltava 15 dias para a formatura e eu reprovada. Eu falei, e agora, o que eu faço? E como sempre na minha vida, quem me conhece sabe que eu tenho uma fé danada nesse Deus vivo e eu comecei em oração, falei, Deus, isso não pode ser. Que sofrimento, que desespero para se formar e agora não consigo me formar. E na época eu trabalhava num grande laboratório, né, num grupo grande aqui em Maringá, e eis que um determinado dia eu recebi uma paciente para fazer exame e ela foi, fez os exames, eu conversei, na época eu era supervisora desse grande laboratório, e eu não sei porquê, mas eu acabei fazendo, né, uma atenção maior para aquela moça, porque ela não estava bem de saúde. Ela fez os exames e foi embora. De repente alguém da família me ligou e disse assim, eu quero falar com a supervisora do laboratório, passaram para mim a ligação, eu atendi e disse, olha, eu sou aqui da família da paciente tal, ela foi hospitalizada em caráter de emergência, teria a possibilidade de você levar os exames que ela fez aí no laboratório, que parece-me que o caso dela é grave. E eu fiquei com muita pena, porque eu sempre, né, ajudava e auxiliava muito os pacientes naquela empresa que eu atuei. E aí, em um determinado momento, eu pedi, né, que as pessoas agilizassem aquele resultado, eu corri, coloquei no envelope, botei um jaleco, né, na entrada do hospital e fui lá, bati na porta do quarto onde ela estava hospitalizada e, para surpresa, gente, a pessoa que abriu a porta do quarto para receber o exame, vocês não têm ideia, era exatamente o professor que estava me reprovando. A paciente que estava passando muito mal era a filha dele. Naquele momento houve um choque, né, porque ele não sabia o quanto eu trabalhava, eu acredito que, sei lá, ele pensava que eu era de família rica, menininha mimada, alguma coisa desse sentido, por isso que eu dormia nas aulas dele. E quando ele me viu de jaleca entregando ali o resultado do exame da filha dele, ele começou a chorar. E eu também fiquei chocada, porque eu fiquei sem entender aquela situação. Eu acabei cumprimentando, entreguei os exames e disse, olha, professor, está aqui o exame da sua filha, eu vou continuar orando por ela e gostaria muito, né, que Deus abençoasse, que ela ficasse bem, porque era um caso muito grave. Resumindo, gente, depois o professor me chamou, pediu desculpa, pediu perdão e ele disse, olha, Cláudia, eu não sabia que você trabalhava tanto desse jeito para pagar a sua faculdade. E essa é a história que eu tenho para contar para vocês hoje, gente, para falar que tudo que você quer, realmente você tem que ir, você tem que fazer, você tem que lutar. E uma coisa que é muito importante, as pessoas têm que conhecer a sua essência, têm que conhecer realmente quem você é, não quem eles acham que você é. Obrigada e até a próxima história.